Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou psicanalista, faço parte aqui do Espaço Lacaniano. E para a gente começar, então, o nosso encontro de literatura e psicanálise, como de costume, eu sempre inicio os encontros fazendo uma introdução, apresentando o autor, né? No caso, hoje é o Plínio Marcos, né? A gente vai discutir a peça de teatro Homens de Papel. Em seguida, faço um breve resumo da peça e apresento minhas contribuições a partir da leitura do texto, né? Da peça. Então, o que que eu separei para que a gente pudesse aí pensar, né? Enquanto essa introdução. Falar um pouco destacar, né, outras áreas do saber, né, que estão presentes na psicanálise e destacar, sem dúvida, ali a filosofia, uma das áreas importantes de conhecimento que contribuíram para a psicanálise, desde o Freud, o Lacan também não seria diferente, e entre vários autores que estão presentes nas obras psicanalíticas, eu queria destacar o Hegel, né? Então, com destaque ali para o texto A Fenomenologia do Espírito. Então, esse texto, né, a leitura do Hegel, está presente principalmente nos textos ali do Lacan. Então, esse texto é considerado uma obra de fato complexa, né? Mas de fundamental importância para a filosofia e para a psicanálise, porque vai tocar em algo que é caro para nós, né? Que é o desejo do reconhecimento. Então, falando do Hegel, né, assim, a famosa dialética hegeliana, ela é retomada por Lacan e pensada na psicanálise, né? Então, a dialética, o que que isso seria, né? É uma forma de organizar a contradição. Então, por isso a contradição, inclusive, vai ser um elemento que vai movimentar o pensamento. Que, podendo sintetizar, esse movimento dialético seria o processo na verdade, o movimento ou o processo de sair de um lugar, chegar a outro e retornar deste novo lugar com um saber. Mas que desse saber ele poderá novamente fazer um outro movimento e assim consequentemente. Então, esse movimento ali da dialética, ele não é um movimento, né, que fecha em um saber, está sempre ali sendo revisto. Então, em Hegel, a consciência ela vai se constituir pela experiência, né? Então, a experiência é o nome desse movimento pelo qual a consciência ela se transforma e produz um saber sobre si mesma, né? O que é chamado de consciência de si. Então, se a gente pudesse ali falar de uma constituição de sujeito, a gente poderia usar esse termo que o Hegel usa, né? De consciência de si. O Lacan, né? Ali falando da constituição do sujeito para ele é aquele sujeito que vai se constituir pelo processo marcado pela alienação, separação e mediado pela linguagem, né? Então, é por intermédio do outro que o sujeito é introduzido na ordem simbólica e passa a reconhecer-se como um eu, que para o Hegel ele vai chamar da consciência de si. A partir da consciência de si, que o sujeito ele vai buscar a verdade de si mesmo e vai se confrontar com a vida. Então, é o desejo que vai tornar esse sujeito inquieto, que vai levar esse sujeito a se movimentar, né? Então, é um eu de desejo, né, que a gente pode dizer. E a partir daí que a experiência torna o movimento, esse movimento dialético. Então, mas para que tenha esse desejo, é importante que esse sujeito ele possa se dirigir a um objeto não natural. Inclusive, tem um autor chamado Covege, que é um leitor de Hegel, que ele diz que a realidade humana ela só pode ser social e assim que o desejo ele vai buscar por outro desejo. Então, o autor ele tem inclusive uma frase que eu vou trazer aqui, então abre aspas, né, do Covege que ele diz, né? Se a realidade humana é uma realidade social, a sociedade só é humana como conjunto de desejos, desejando-se mutuamente como desejos. Então, sintetizando isso, é, desde Hegel, a questão do desejo ela está posta como um movimento do sujeito pela busca do reconhecimento. Então, o encontro ali de dois seres desejantes que estão buscando, inclusive, né, esse reconhecimento pode produzir um encontro mortífero, porque um é reconhecido enquanto o outro ele se assujeita. E aí esse desejo de reconhecimento morre. Um é senhor e o outro é escravo, um domina e o outro se assujeita, né?
Entretanto, essa relação, ela revela-se contraditória em algum momento, porque o senhor, ele depende do escravo para sustentar a sua posição, enquanto o escravo, por meio do trabalho e da produção, ele desenvolve um saber que o senhor não possui. Então, o escravo, ele por desejar ser reconhecido, ele produz mais e ali ele tem a sua diferença entre ele e o senhor, porque o senhor nada produz, o escravo produz, né? E é diante dessa diferença que o senhor, em algum momento ali, ele se dá conta que ele se torna escravo do escravo. Então, só tem desejo onde vai existir diferença. E é justamente por aí que o Lacan ele vai se interessar sobre essa questão, né, que o Hegel coloca da relação entre o senhor e o escravo, que não vai se reduzir a uma relação de poder, mas vai revelar uma dependência do sujeito em relação ao desejo do outro, né? Então o reconhecimento ele nunca vai ser fechado, né? É isso que a gente fala na psicanálise, né? Assim, nada é fechado, né? Então, porque tem alguma coisa que escapa. E aí é isso que escapa que o Lacan vai tocar, né? Que é a diferença do Hegel para a psicanálise, que é a dimensão do inconsciente. Então, para o Lacan, existe um terceiro elemento aí, né? É o desejo inconsciente. Então, antes da entrada do sujeito na linguagem, esse desejo ele vai permanecer ali no plano imaginário e a ordem simbólica que vai introduzir a falta, tornando possível para que esse sujeito possa desejar, né? Então, o sujeito ele passa a desejar justamente porque alguma coisa falta. E essa falta também nunca vai ser preenchida, mas é isso que vai trazer movimento, né? É, e essa formulação ela vai permitir justamente essa releitura da dialética, né, do senhor e do escravo, e o que está em jogo não é apenas essa luta, né, do reconhecimento, mas a relação que o sujeito tem com o próprio desejo e com a falta, né, que o constitui. Vai ser nesse sentido que a psicanálise ela oferece um espaço para que esse sujeito ele possa falar da sua falta e produzir um saber, né, sobre o seu desejo, né, vai se aproximar disso. E aí, fazendo uma referência ao seminário 17, que é o avesso da psicanálise, o Lacan, ele formaliza essas relações por meio da teoria dos discursos. Então, são quatro discursos, né? O discurso do mestre, da histérica, do analista e do universitário. E depois tem o quinto discurso, né? Que é o discurso do capitalista. Mas aqui eu vou destacar o discurso do mestre e o discurso da histérica, né? Então, o discurso do mestre é a posição dominante, é justamente o mestre ele vai procurar ocultar a sua falta, ele não falta, né? Por isso, para o mestre não vai interessar o saber, né? Pensando nessa dialética do senhor e do escravo, então ele não vai se interessar pelo saber, ele vai, né? Ali a questão dele é somente gozar. O mestre ele vai se sustentar na aparência dessa completude e faz o outro trabalhar apropriando-se desse saber que é produzido ali por ele, né? Então, esse saber, na verdade, não pertence ao mestre, né? Já o discurso da histérica, ele vai operar de uma maneira diferente, né? A histérica, ela vai se dirigir ao mestre, interrogando, colocando uma questão, colocando em questão, na verdade, ali o sujeito suposto saber. E ao fazer isso, ela vai evidenciar a falta do mestre, né? Então, essa posição de questionamento que vai possibilitar, né, a produção do saber. E por isso, né, a clínica psicanalítica ela vai se valer do discurso da histérica, né? Então a ideia é que a gente sempre fala, né, vamos histerizar o discurso do sujeito para favorecer uma posição para que ele possa se interrogar sobre as suas próprias certezas, suas questões, se confrontar com a sua falta, e a partir daí poder sustentar o desejo. Então é nesse ponto que a gente reconhece essa construção do saber hegeliano e ali o que o Lacan faz com isso, né? Que é o sujeito, ele vai se constituir no movimento, que é a relação dialética, né? Em relação com o outro e na busca de um saber sobre si. Mas, pensando na psicanálise, ele é atravessado pela dimensão do inconsciente e por mais que se tenha ali esse desejo de reconhecimento, essa completude ali, esse desejo de ser completo, isso também não vai ser de ordem plena, né? Mas é isso que produz justamente o movimento do sujeito na clínica. E bom, seguindo, é uma contribuição, uma introdução aí
dessa construção, né, da relação da filosofia com a psicanálise. E aí eu vou falar um pouquinho do Plínio Marcos, né, apresentar o autor para vocês. Então, Plínio, ele foi um grande autor de teatro brasileiro, né? Ele foi conhecido como um escritor maldito e diversas vezes, inclusive, ele foi comparado ao Nelson Rodrigues devido aos temas abordados nas suas peças. Então, o Nelson também tinha uma escrita ali parecida com o do Plínio, né? Eles, inclusive, eram bem amigos. O Plínio, ele nasceu em Santos, em 1935 e ele morreu em São Paulo em 99. Ele foi casado com uma atriz chamada Valderiz de Barros. Ele teve três filhos. Existe um rumor ali que ele tenha um quarto filho, mas nada confirmado. O Plínio, ele foi filho de bancário e de uma dona de casa. E desde criança, ele tinha diversos problemas escolares, né, de aprendizagem, não gostava de estudar. Inclusive, teve muitas situações ali de evasão escolar. E o pai dele dizia que ele precisava ter uma profissão. O pai tinha essa certa preocupação ali com ele. E, inclusive, muito jovem, ele foi colocado para trabalhar como aprendiz de encanador. Depois ele virou funileiro. E o Plínio Marcos teve várias profissões durante a vida, né? Mas a entrada dele no mundo artístico se deu aos 16 anos. Ele se apaixonou por uma moça de um circo, e aí o pai dela exigia que se fosse para ela namorar, que ela teria que namorar com alguém de circo. Então ele entra no circo, né, e ele se torna o palhaço Frajola. E aí nesse período que ele entra no circo, as coisas ali vão ampliando na vida dele no sentido de que ele é convidado para fazer participações em peças de teatro. Ele foi se aproximando de uma mulher importante para o teatro também, que é a Patrícia Galvão. Ele é conhecida como a Pagu. E ela foi uma grande amiga do Plínio, inclusive, que foi inserindo ele no teatro, nas leituras, no estudo ali. E o Plínio, ele escreveu a primeira peça dele, que se chama Barela. E ele escreve essa primeira peça porque ele ficou muito impactado, muito angustiado com uma história que ele escutou em Santos de um garoto que ele foi preso por uma besteira e foi estuprado na cadeia. Então, depois dessa saída desse menino, ele mata as quatro pessoas que estavam na cela com ele, que fizeram isso, né? Então, nessa época, o Plínio, ele não estava interessado em escrever para teatro necessariamente, né? É o que ele diz. Ele não tinha, ele disse que não tinha nem repertório para isso, mas ele escreveu, né, ali, porque ficou atravessado, né, com esse acontecido, que foi bem próximo ali de onde ele circulava em Santos. Ele escrevia ali, não se preocupando com o erro ortográfico, nem com as palavras, tanto que nas peças dele tem bastante palavrões, enfim, então uma marca ali dele, né? Então, todas as peças do Plínio Marcos, desde Varela até, assim, não tem uma que não tenha enfrentado proibição da censura, né? Então, o Plínio, ele se dizia um contador de histórias. Nos escritos dele, ele dizia que ele queria tocar no núcleo que há em cada homem para despertar para as lutas de libertação coletiva. Então, ele acreditava que o ator tinha esse poder, por isso ele vai para o teatro, por isso ele aposta no escrito ali, nas peças teatrais, né? Ele apostava muito no ator. Tanto que ele dizia que ninguém vai ao teatro para ver o diretor, vai ao teatro para ver o ator, né? Então, ele foi muito criticado por usar os palavrões. Em vida, ele ficava super surpreso com essas críticas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele achava engraçado porque ele era estudado nas universidades de letras. E teve um estilo de vida, assim, profissionalmente diferente. Então, no final, ali, grande parte da vida dele, ele vendia os próprios livros em praças públicas. Ele não queria que os livros dele passassem por editoras, não aceitava os critérios editoriais, mas também dizia que não foi fácil a escolha de vender esses livros, enfim, em praça pública, porque ele dizia vender livro em terra de analfabeto com fome não é uma tarefa fácil. Então, como eu disse, né, assim, ele apostava muito nesse lugar do ator de teatro, né? Ele dizia que o ator ele busca o fundo da alma humana, né? Então, ser artista para ele é falar disso, né? O quanto ator de teatro para ele sempre foi muito fundamental. E ele buscava viver o próprio discurso. Então, o Plínio ele chegou a participar de uma novela da Globo, se eu não me engano, foi O Rei do Gado, foi a única novela que ele participa. E aí ele foi
convidado diversas vezes, inclusive, para fazer comercial de televisão e outras passagens ali, mas ele negava porque ele achava contraditório ele incentivar o consumo e nas palestras deles, os livros, toda a temática ali, ele trabalhava muito com a questão da mais-valia, desigualdade, pobreza, e ele dizia, como que eu vou fazer um comercial de TV incentivando para gente que não tem ali como pagar, né? Não tem essa questão ali da pobreza, da miséria. Então, a trajetória do Plínio, ela foi marcada por muita resistência, por crítica social e pela defesa dessas camadas marginalizadas na sociedade. Então, a sua marca no teatro brasileiro foi levar para o palco personagens excluídos. Então, personagens excluídos, violência, miséria, desigualdade, e usando essa linguagem popular. Então, não tinha ali essa questão desse rigor, né, ali com a escrita, ele escrevia o que ele escutava, né, o que acontecia no cotidiano. E mesmo enfrentando essa forte censura na época da ditadura, ele permaneceu fiel ao posicionamento artístico dele, político. Então, não foi fácil as peças dele ficarem em cartaz, mas ele seguia sempre resistindo, né? Então, o que que eu diria, né? Assim, a importância do Plínio para o teatro brasileiro permanece viva até hoje, né? Tanto pela originalidade das peças dele, quanto por escancarar as misérias. E, como eu disse, né? O Plínio ele acaba falecendo em 99 em São Paulo. Ele foi vítima de um AVC e ele deixa um legado fundamental, né? Para dramaturgia nacional. E eu diria que para quem estuda teatro brasileiro e para aqueles que querem conhecer mais do Brasil, inclusive, acho que é de fundamental importância conhecer as obras do Plínio Marcos. Então, gente, falando de Homens de Papel, né? É uma peça escrita em dois atos. Ela retrata, né, a vida dos catadores de papel e os enfrentamentos vividos né, diante ali do sucateiro Berrão. E a peça conta com 13 personagens. E 11 são os catadores, uma é a criança que é a H, que é filha do casal, né, da Nhanha e do Frido, e o Berrão, que é o sucateiro, né? Então, o primeiro ato se inicia com os catadores questionando o Berrão sobre o peso dos sacos de papel, né, o valor ali que são repassados, toda essa coisa ali dos descontos, né, que o Berrão vai colocando ali para os catadores, e diante dessa situação, os catadores eles vão se questionando enquanto a isso, as condições de trabalho, e aí o Berrão sempre ameaçando, né, tanto que é o momento logo no início da peça que ele diz, bom, se vocês querem procurar outro lugar, saibam que eu tenho influência, então vai ter impedimento. Então tem toda essa opressão ali, né, com os catadores. Os catadores continuam ali reclamando, questionando. Há um momento em que o Berrão, então, diz para eles, né, para os catadores, para o coletivo, bom, se vocês estão desconfiando, então eu vou convidar a Maria Vai, que é uma catadora, para acompanhar até a fábrica para conferir a pesagem. O que ali, naquele social, é visto como um desaforo, né? Que é essa Maria Vai, ela é ali esposa do Tião, e aí tem todo um conflito, né, em relação a esse convite, a ousadia, tamanha ousadia do Berrão, ele já tá ali roubando, né, não repassando um valor correto, convida a mulher de um catador, e aí começa um diálogo ali entre o catador Tião e Chicão, pensando ali sobre a forma de trabalho, né? O que que eles estão se submetendo em relação ao berrão. E aí é uma certa uma certa organização para que eles possam fazer uma greve, né? E aí, durante, né, ali é o primeiro ato, tem a chegada do Frito, da Nhanha e da Gá, né, que é a criança, o que provoca ali uma tensão entre os catadores, porque eles chegam, né, ali de um interior, catam papel e levam para pesagem. Os catadores ali ficam revoltados, porque tem a questão do territorialismo. E no final das contas, o casal diz que eles estão catando papel porque a filha tem uma série ali de questões de saúde e que eles estão juntando dinheiro para levar ela ao médico. O Berrão acaba aceitando, né, os catadores ali no trabalho. E essa criança, a NH, ela tem muitas crises. Inclusive, tem a entrada ali do personagem, que é um catador, né? Que a gente já sente uma certa tensão com a presença dele, que é o Coco,
que ele vai se aproximando dessa criança, né, com uma bonequinha ali, dizendo que eles podem brincar desde que essa criança possa fazer alguns certos favores. E, enfim, acho que tem um momento importante nesse primeiro ato, que é quando o Berrão, diante da crise ali da H, que ela passa mal, ele joga a água e aí os catadores comemoram. Então fica já uma certa contradição, né? Porque no início eles reclamam do Berrão ali das condições e lá pro final eles estão comemorando, inclusive, desculpa, chamando ali o Berrão para tomar cachaça com eles e comemorar, né? E o final do primeiro ato se trata disso, né? Os catadores eles se reúnem para comprar cachaça e a Nhanha não faz parte ali dessa comemoração, ela né, fica reclusa. E o Coco que vai se aproximando a todo momento, sempre pairando ali H, né? E o segundo ato, ele inicia, né, com a manhã seguinte, né, da bebedeira ali dos catadores, a Nhanha tentando acordar o Frida, né, porque ele participa ali da bebedeira. Ele tá de ressaca, não consegue levantar, não consegue trabalhar, e a partir daí existem diversos conflitos entre os catadores no que se refere à posição da nhanha, né? Porque ela sustenta o lugar, né? O objetivo que é catar papel para juntar dinheiro. E tem vários atravessamentos dos outros catadores que dizem: bom, nós estamos organizando uma greve, né? Olha só as condições que o Berrão nos deixa. E é isso, e aí ela fica entre aderir ou não aderir à revolta. Eis que é isso, né? Assim, ela não adere à revolta, ela diz que existe um limite para ela, que é se acontecer alguma coisa com a filha dela, ela vai fazer algo com isso. E durante o ato, né? Acho que tanto no primeiro quanto no segundo, é o Coco tentando se aproximar da criança, né? E diante dessas diversas discussões, né, dos catadores. O desfecho final é que a Nhanha e o Frido saem para catar papel, e inclusive os outros catadores também, né, desistem ali da greve e catam o papel. Só que ela deixa a H lá no local, né, de trabalho, ela deitada, e o Coco fica. Né? Então, é um momento assim bem tenso da peça, né? Que aí ele vem, se aproxima dela com a bonequinha para tentar abusá-la, abusar da criança. A criança resiste, enfim, se assusta, ele vai ali tentando inventar diversas histórias. E por fim, a menina começa a passar mal, ele se desespera e mata ela, né? Logo em seguida disso, que isso acontece, um catador, ele chega, vê o conflito e diz: bom, a mãe vai resolver né, o que que a gente vai fazer com você. A Nhanha decide que é para matar o Coco, né? Ali é um limite, né, para esses catadores, enquanto há esse abuso, né, de uma criança. E logo em seguida o Berrão volta ali pro local e se depara com as duas mortes. E aí acho que é um momento bem, né, ali todos os momentos são textos da peça, na minha opinião, mas a coisa vai ficando, né, mais difícil porque aí é a grande disputa ali da Inhanha com o Berrão, porque ela exige o dinheiro para enterrar H. Ele não quer pagar, ele diz, bom, morreu, morreu, e pronto, e acabou. Eis que ela consegue, né, ele acaba pagando, e os catadores, neste momento final, ali a peça finaliza com isso, né? O Chicão que olha para eles e dizem, e aí, né? O que que a gente vai fazer com o Berrão? Voltando ali para aquela ideia, né, da luta coletiva, né, da greve, de fazer alguma revolta contra o Berrão. E aí, por fim, né, o Berrão tem uma confusão entre os próprios catadores, Berrão chuta Chicão, dá um tiro pro alto e aí eles voltam a catar papel normalmente, né? Então, essa greve que não se concretiza, a vida continua. Basicamente, esse é o resumo, né? Acho que a peça tem bastante detalhe, muito diálogo. E o que que eu fiquei pensando, né, da análise, assim, dessa obra, né? Eu acho que é isso, assim. Ela é intensa, do início ao fim com bastante detalhes, né? Acho que todos os personagens ali, eles de alguma maneira chamam a atenção. E eu queria começar comentando sobre o título da peça, né? Homens de Papel, porque parece que retrata uma parte da sociedade que é aquilo que o Plínio toca, né? No marginal, no frágil. Então, ali como se os homens fossem o papel, né? Eles são de papel, né? Eles são frágeis.
eles estão dispostos a se vender por pouco, descartáveis, são explorados, vistos como simples mercadorias, né? E algo que vai tocar na peça é justamente isso, né? A desumanização desses sujeitos que são submetidos a um trabalho que desqualifica, reforçando esse lugar, né? De pegar resto, de catar aquilo que não serve para nada, aquilo que já está em desuso. Então, como eu iniciei a abertura falando, né, das posições discursivas, da questão da dialética, né, eu penso que a peça ela vai tocar nisso, né, na posição discursiva desses personagens, né, dos catadores versus o berrão, né? Então são dois opostos, o senhor e os escravos, né? Então é notável que desde o início os catadores eles estão às voltas com a posição frente ao berrão, né? Então, consequentemente, ali é como se eles estivessem às voltas com a própria posição no mundo, no social, né? Tanto que nenhum personagem tem nome próprio, né? Eles são seres ali incompletos, eles têm apelidos. Então, é como se ali eles também não fossem de lugar nenhum, ou é aquela coisa ali, esse coisa do apelido de, eles são de lá, bem reducionista, né? Bem assujeitado. E os catadores, eles iniciam a peça questionando o valor do papel, né? Lembrando a questão da mais-valia do Marx, né? Mas não só isso, o abuso do berrão na tratativa de violência sem respeito, inclusive frente ali às mulheres, né? Que estão acompanhadas, isso gera revolta nos catadores. E a partir daí eles pensam justamente na greve, né? Nessa luta coletiva como se fosse ali para mostrar para o Berrão, né, para esse senhor, que eles possuem um saber, né? De certa maneira ali, eles sabem que eles possuem um saber e que o Berrão depende deles. Ao mesmo tempo, parece que é um tanto difícil para esses catadores sustentar a própria posição de saber, né? Porque eles ficam nessa repetição, no final das contas, eles ficam alienados na própria posição, né? Ali de assujeitado, tem um gozo ali da própria posição, tem esse lugar do álcool, né? Enquanto ali uma frase, né, da Maria vai no início do segundo ato, que é a gente bebe porque isso aí não tem muito o que fazer, né? Então fica nesse gozo, né? Assim, então a gente pega papel em determinado horário ali do dia, porque nada vai mudar. E aí essa luta coletiva que acaba que fica difícil de se sustentar, né? Então, inclusive tem aquela a cena, né, de que o Berrão ele salva ali H e aí depois tem a comemoração, tem esse convite, então parece que essa coisa ali do o quanto é difícil sair desse lugar do reconhecimento a partir deste mestre, né? Tanto que essa greve ela não se sustenta, ela muda rapidamente para um convite, né? Então, um pouco cenas ali antes, tem a história da greve, depois a comemoração, então algo ali que não se sustenta. E parece que esterilizar o discurso dos catadores para arriscar fazer alguma coisa, né? Parece que falta ali isso, né? Para que eles possam fazer alguma coisa diferente com o próprio destino em relação ao berrão, né? É, me parece que precisaria de uma angústia maior para que eles pudessem atravessar isso, né, e sustentar alguma coisa diferente. E falando do Berrão, eu acho que o nome do personagem chama bastante atenção, né, porque é aquele que fala alto, aquele que ganha no grito, a última palavra é dele, ele quem dita as regras, né, ali, essa posição opressora mesmo, né. E também tem até o símbolo, né, assim, a arma que ele diz, né, ele é a sua razão, né, ele anda com a razão, né, na cintura. Então, desde o primeiro ato, é notável que ele não se interessa nem um pouco ali de como que esses catadores catam papel, quais são as condições e etc. Ele quer saber de produzir, né? Então, algo importante é que ele é, ali, quando ele é ameaçado pelos próprios catadores, quando eles dizem, bom, então nós vamos procurar outro lugar, parece que ali ele reconhece que nessa dinâmica ele é escravo, ele é escravo dos próprios escravos, né? Porque, inclusive, ele diz, espera aí, né? Eu preciso oprimir para que eles não possam procurar outro lugar, porque eu preciso deles, porque eu dependo deles para a empresa de reciclagem. Então é isso, né? Assim, ele tá fechado, só que ele ganha na força. Ele não ganha ali num reconhecimento, então vamos fazer o justo, vamos fazer alguma coisa diferente. Ele ocupa esse lugar de mestre, né? Assim, de não reconhecer o outro. Ele não dá condições justas, ele quer se valer ali do gozo, né?
É, tanto esse não reconhecimento do outro que é isso, né? Para ele é morreu, morreu. Não interessa se é uma criança, não interessa o que aconteceu. Inclusive, ele reclama das mortes, né, que acontecem no estabelecimento dele. E falando dos discursos, é fazer justamente, inclusive, esse paralelo também com o discurso capitalista, né? De, bom, se morreu, morreu. Se um catador morre, a gente substitui, né? Esse discurso que se consome a si mesma, né? E uma outra personagem que eu considero importante, né? A Nhanha, né? A mãe da Gá, é a esposa do Frido, né? Então a Nhanha parece que ela retrata a figura do migrante brasileiro que é ingênuo, né? Esse retrato aí de que sai do seu estado natal para migrar para um lugar que tem ali um estigma de que vai se ganhar mais, o sonho de uma vida melhor, a vida digna, né? Então, a Nhanha, ela entra em cena no primeiro ato, já estabelecendo um certo limite ali, né? Ela sabe muito bem o que ela quer daquele lugar, né? Que é juntar dinheiro para o tratamento da filha. Então, ela tem uma questão em relação ao desejo de saber o que acontece com a própria filha. Ela tem algo diferente dos outros catadores, né? Por isso que é uma personagem que ela tem alguns movimentos diferentes, né? Tanto que no primeiro ato, ao ser ignorada pelo Berrão, ela diz, né, ali, e ser interrogada, né, ela diz, a gente veio pra cá porque a gente escuta que aqui dá mais, né, é uma personagem que ela tá preocupada em ganhar, né, sair do local, enfim. Ela não se aliena ao gozo dos catadores, né, dos outros, nesse sentido do beber para amenizar a angústia, a vida é assim mesmo, né, então a gente pode considerar assim que a Nhanha, ela é uma angustiada, ela tenta fazer movimentos diferentes, ainda que, né, esteja nesse posicionamento mais assujeitado, mas ela parece que se aproxima um pouquinho mais de um discurso histérico, né? E nesse desenrolar da peça, ela vive muitos conflitos, né? E tem a triste tragédia ali da filha, né? E ali é um limite para ela. Tanto que no final do segundo ato ela enfrenta o berrão, ela cobra o dinheiro do enterro da filha e o objeto, dinheiro, ganha uma representação de vida ou morte, né? Então ela diz, bom, o dinheiro ou a vida, né? Ela tá disposta a tudo. Quanto esse objeto ele ganha um lugar ali para ela, né? Tanto que ele concorda, entrega, paga, mas tem algo que eu acho bem angustiante, assim, que é o que ela concorda, né, quando ele paga, né? A vida continua, parece que ele perde alguma coisa, né, de um movimento, de um desejo, né? Parece que ali ela, de alguma maneira, parece que continua em um lugar assujeitado, né? Que é isso, né? Ela se aproxima um pouco ali do discurso da histérica, ela tem uma angústia que faz um movimento, que vem em forma de enigma, e enfrenta o mestre, mas é isso, né? Assim, acho que ela ainda continua num lugar bem assujeitado. E o final da peça a gente tem justamente isso, né? Cadê, acho que é a grande interrogação, né? Cadê o desejo para possibilitar uma vida diferente para esses sujeitos? E o final, os catadores fazendo. Oh, nossa, embaçou minha câmera. Para você estar embaçado, eu tô vendo minha câmera embaçada. Só um minutinho, gente. Então, voltando, né? Só fechando a minha fala, o final, acho que é isso, né? Assim, mostra o quanto esses catadores não conseguem fazer os movimentos de uma outra vida, né? Então, eu acho que, assim, gente, o que eu tenho só para concluir, eu acredito que o Plínio Marcos, ele escreve essa peça, né? Ali, inclusive no Roda Viva ele fala que ele escreve em uma entrevista, né? Ele escreve para falar da mais-valia, mas também para provocar as classes trabalhadoras para refletir as condições de trabalho versus o que eles desejam fazer com isso, né? Uma provocação da forma alienante que não tem espaço para o desejo. Então, é isso, pessoal, que eu pensei aí sobre a peça. Acho que tem bastante coisa, né? Bastante elementos, mas quero escutar de vocês agora. E aí, alguém quer compartilhar o que pensou? O que atravessou? Eu gostaria de falar brevemente também, fazer um aceno ao André, né? Que ele falou que ele está na contramão, no início. E eu acho que às vezes é justamente disso que a gente precisa, né, na vida. Uma contramão, algo que vem de outro lugar, né? Eu também me sinto assim às vezes, né?
tô no início também, né? E a gente fica meio inseguro, mas a gente vai mesmo inseguro, né? Porque para ser cozido a gente tem que ser cru às vezes, né? E a gente vai indo, né? Até cozinhar. Lendo essa peça, né? E pensando em tudo que você falou, eu lembrei muito do mito freudiano, né? Do pai da grande horda, né? Como o Berrão, né? Que é aquele pai que o Freud descreve, né? Naquela historinha, né? Que ele cria sobre a instituição da lei, né? Da interdição, que era um pai super abusador, que ele podia matar quem ele queria. O Berrão mata um cara, inclusive, não na história, mas é falado que ele já matou, né? Ele abusa sexualmente de quem ele quer, né? E aí tem um ensaio, no mito freudiano, né? Os filhos conseguem matar o pai, né? Só que depois se sentem super culpados, é, ficam angustiados e tal. Só que aí a impressão que me deu é que nessa peça eles quase matam o pai, né? Essa parte final foi foda, porque quando ela aceita o dinheiro dele, a possibilidade deles matarem o Berrão acaba, né? E aí é isso, eu não tinha pensado nisso, né? Você fala, algo se perde, né? Comprou a vida com dinheiro. É isso. E essa dialética que você estava falando no começo não acontece, né? Eu lembrei muito da dialética do Marx também, que ele usa a dialética de Hegel, né? Que tem uma tese e vem uma antítese para quebrar a tese e fazer uma nova, né? Isso não acontece. Então, fiquei pensando muito nisso, no mito do pai da grande horda, abusador. Só que esse não morreu, infelizmente. A gente não está conseguindo matar esse pai, né? Ele está aí, né? Com a bota na cabeça aí. E eu lembrei muito de uma coisa também, assim, negocie com o patrão, quando a gente ouve essa frase, né? Fiquei lembrando muito disso, assim, não, o trabalhador pode negociar com o patrão, né? E é isso, né? Negociar com o patrão às vezes é meio assim, né? Ah, fiquei com essa sensação. Ah, legal. O mito do pai, né? Isso que você falou é interessante. Porque justamente, né, assim, eles não conseguem fazer nada ali com o sucateiro, né, com o berrão. E isso não ali, né? Isso teria que matar de alguma forma, seja o literal, né? Que aí vai para um caminho mais da destruição, que é, inclusive, uma marca, né, ali dos próprios catadores, né? Eles estão sempre ali à beira de ir para o ato, né? Não tem uma outra forma, né, ali de matar de uma outra maneira, simbolicamente, né, que seja. E o quanto isso não possibilita, né? Porque ali não tem limite, né, nessas relações. Não possibilita fazer outra coisa com isso. Eles ficam às voltas, né, com o limite, né? E quem dita ali também é uma pessoa sem limites, né? Esse pai ali que tem a tudo, né? Que também tá nesse caminho da destruição. Acho que por isso acaba sendo tenso, né? Assim, pelo menos a minha percepção, né? O que eu sinto ao ler a peça é isso, assim, essa tensão. né, que fica nessa espera, né, ali de então o que mais de terrível vai acontecer para colocar limite. Tanto que eu acho que é interessante isso, né? Assim, há um certo limite, um consenso entre os catadores quando o coco abusa da Gá, de tipo, aqui não, não dá. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Ali eles conseguem dar uma certa borda para uma situação violenta, né? Colocar um limite, ainda que vá para um lugar extremo, né? Que é a morte, né? Mas é isso, acho que a peça toca, né, nesse lugar ali dos limites, da castração. Muito bom. Tem Alguém algo mais? muito importante sobre, ao menos na minha leitura, sobre o contexto dessa peça, no sentido da história mesmo. A gente então tem uma obra de um autor que Jéssica se perguntou, eu não conhecia, mas uma pessoa marcada e que marca no seu tempo, pelo seu tempo, que
as suas contribuições, elas são de uma ordem obscena, algo que, teoricamente, pela moralidade, deveria estar fora da cena, mas retorna. Não por acaso, por isso mesmo, ele sofre uma repressão intensa. As peças dele têm esse caráter de serem reprimidas, desmontadas, várias vezes. Diz um pouco das relações dele sociais, porque aqui em São Paulo a gente tem o Teatro Oficina e ele teve uma relação com esse espaço. Isso não por acaso, porque estamos falando então de peças dissidentes ou que não deveriam existir num espaço que não deveria existir. E para quem não sabe, o Teatro Oficina ele é uma representação disso, de um local que está o tempo inteiro tentando ser comprado por diversas iniciativas ao longo desses anos para ser construído um shopping, um prédio, seja lá o que for. Essa obscenidade dele, eu acho que é bem importante, principalmente quando a gente chega num momento talvez trágico. Se é que existe um momento que dá para a gente marcar nessa peça que existe a tragédia em si. Isso até é clínico, porque a- quando a gente está atendendo um caso, entre muitas aspas, difícil, existe um momento que é trágico, ou a construção é trágica desde muito antes, e falamos de um recorte, então. Mas se existisse um momento trágico, seria o da criança, é claro, e algo. A definição do trauma, e aí muito me vem nessa ideia de tragédia, é que é algo que, desde aquele momento, muda tudo que vai vir na sequência. Mas, pro Lacan, também muda toda a chave de leitura que veio antes. Então, o traumático é aquilo que inscreve. Acho que essa peça conversa bastante com isso, pensando no Totem e Tabu, ou no que mesmo você, Jéssica, está falando sobre a ideia do existe um limite dentro dessa sociedade, dentro desse acordo? Existe uma linha na qual a gente não topa que seja passado? Ou todas as linhas elas podem ser negociadas? Felipe trouxe essa prostituição ao capital como uma prostituição, e aí fica a dúvida se é ética ou moral, mas ao pegar o dinheiro, eis que pagou com a carne. A gente pode pensar no mercador de Veneza, né? Poxa, valeu muito pouco a vida dessa criança. E pera, teria um valor que teria valido, então, bastante a vida dessa criança? Acho que é notável o quanto essa peça dialoga com o que se trouxe do Hegel, a vai Lacan e Marx. E nisso, a ideia da identificação também, porque muito me ocorreu deles serem um grupo identificados por catarem os restos que, por hora, são escritos de outras pessoas. Isso é interessante porque o analista ele trabalha com os restos. Quanto melhor uma análise, é mais quanto a gente vai tendo as reminiscências dos restos para poder ir criando um sujeito, fazendo ali disso outras formulações. Então, uma peça que os protagonistas são pessoas que trabalham com os restos, com os dejetos, que é esse sem valor, mas curiosamente os analistas é onde a gente mais encontra valor, onde a gente mais encontra objeto de produção de matéria, e aí uma produção não capitalista, porque a produção na análise ela não está nesse lugar de dinheiro, mas ao mesmo tempo nós somos muitas vezes atravessados por uma demanda por parte de quem a gente atende desde a chave do capitalismo. Isso fica mais claro quando a gente atende crianças que, assim, contratei você, você vai resolver o problema do meu filho XYPTO. Não necessariamente, não é desse lugar. Ou mesmo, eu vi na análise, eu jurava que, olha, pagando isso, eu resolveria aquilo, não é bem assim. E é uma peça que esse resto tem um valor social, que ele é diminuído e que tem uma produção num valor capital, de novo, depois, muito efêmero, muito pouco, e banhado de sangue, né? Isso é fantástico. Para finalizar, tem uma questão sobre maldições. Também, como a peça trata sobre a vinda de migrantes do norte ou nordeste para o Brasil, que era algo que estava em mais recorrência, em alta no período,
o quando essas pessoas estavam numa questão amaldiçoadas com o destino que elas tiveram de encontro. Explico. Quando Lacan vai falar da Antígona, do Édipo, ele vai falar sobre a maldição, sobre esse destino. E aí o destino ele tá como isso que alguém diz sobre um outro e que esse outro ele não consegue não fazer isto que foi dito. Então, o tamanho do lugar de objeto é ter que fazer valer, mesmo que não esteja percebendo, o que o outro disse dele. No ético, a gente tem isso porque alguém fala: olha, seu filho, então, vai fazer umas coisas. Tentam por todas as vias afastar, não dá certo justamente a via do destino. Aqui eu fiquei pensando muito o quanto essas pessoas abjetas que lidam com isso que resta, elas, por uma questão materialista, elas estariam sempre se colocando e sendo colocadas como única possibilidade de serem restos. E aí, talvez um processo de análise ferrado para tanto poder sair desse lugar quanto pensando naquelas linhas, né, barra, para quanto assim que sair não ser uma barra pequena, mas poder realmente fazer coisas cada vez maiores na vida, cada vez mais diferentes e não ficar preso a isso que a sociedade dita como destino desse sujeito. Peça pesada. E Jéssica, sua explanação maravilhosa. Obrigada, Léo. Isso que você falou do destino me fez lembrar uma passagem que eu acho pesada ali da fala, né? Quando o Berrão ele fala pro Frido e pra Nhanha, né? Assim, então o que que vocês estão fazendo aqui? E aí ele diz, né? Assim, eu vim catar papel, é só isso que eu sei fazer. Ali me parece que é isso que você estava dizendo ali do destino, assim, dessa coisa do resto, é isso, né? É a maldição, né? Ali, justamente isso. Então, acho que sintetiza muito, né? No primeiro ato ali, quando ele questiona a chegada, né? Ali sinto que, ali até me angustia, né? Quando eu leio isso, né? Ali, o que ele diz, né? Eu sei fazer isso. Não tem saída, né? Preciso cumprir com isso. Bom, mais alguém? Eu queria falar um pouco, não vou conseguir colaborar tanto teoricamente, mas uma coisa que eu percebi que com as falas de vocês eu fui percebendo que muito da tragédia parece que vai acontecendo ali com o grupo, como o Leonardo falou, eles quanto comunidade ali, mas realmente, assim, até na construção da história, parece que não nada atinge o Berrão, nada atinge ele, tudo é cotidiano, uma coisa normal, que é mais um dia, e o que a gente vai fazer, vamos continuar agora. E eu acho que um objeto muito marcante da posição de que nada atinge ele e nem a comunidade ali, as pessoas, os catadores atingem o berrão, é o objeto da arma, como um marcador de que nada vai atingir ele ainda. Por mais que eles tentem, entendeu? E a única pessoa que enfrenta essa arma é a Nhanhá, né? E ela fala, tira, vai, não tem mais nada a perder, né? E que os outros depois ainda ficam duvidando, opa, será que eu posso fazer isso também? Mas no fim a arma volta a ser como um marcador da impossibilidade de fazer algo. Do tipo, opa, ele realmente está ali com a arma, não vou avançar mais do que isso e, e ponto, assim. Eu acho muito simbólico que toda essa construção da Nhanhá desafiando o Berrão também seja uma posição, seja um marco, né, ali do final da história, porque em várias posições eu vejo nos dois atos que a posição da mulher ela é muito questionada durante todo o enredo, né, da história, que primeiro a Maria vai é questionado quanto posse do Tião, então ela não pode ir com ele, então ela é ali. E aí o Chicão fica, né? E aí, você vai fazer o quê? Vai, se move, né? Chicão, grande camarada revolucionário, tentando se movimentar. E a Nhanhã também questionada, olha, ela é muito para frente, assim, ela é Paraíba, questionam, né? Falam dela.
Assim, a posição da mulher ali, ela é muito questionada, sim, muito fragilizada, todos vulneráveis, mas a mulher ali muito mais vulnerável, né? Quanto sempre sendo questionada de tipo, ou uma posse, ou alguém que não deveria fazer algo ali. E no fim, ela, quando já não tem mais nada, já perdeu tudo, ela se coloca ali na frente de tipo, pô, pelo menos o direito à morte eu vou reivindicar, entendeu? Então, a morte dela e da filha, né? Ela vai lá e briga por isso, entendeu? Então, acho que é uma construção assim que me marcou bastante isso, essa construção do começo ao fim, porque justamente por isso, porque esses limites que a gente viu comentando até então, eu acho que essa construção dos limites sendo passados bastante assim na Nhanhã, mas também nas outras mulheres da história, inclusive acho que a Noca e a Maria Vai também tem bastante conflito assim em relação a isso. E as ofensas que elas fazem uma às outras é sempre em relação a esse papel, entendeu? Você vê as ofensas que elas fazem de vagabunda e essas coisas assim. Então, são, assim, eu acho que além da parte da mais-valia que ele traz como uma crítica, ele também traz a construção de gênero ali também, assim, bem sutil, mas eu acho que bem marcante ao mesmo tempo, também como algo, assim, bem, como eu posso dizer, bem enfático, sabe? Bem marcador, assim, até, assim, se a gente for discutir mais a fundo, a questão da criança também, né? Eles se revoltam, assim, porque uma criança foi violada, então ali passou dos limites, entendeu? Então, nesse momento ele reage, mas nada disso atinge o Berrão, nada disso atinge o Berrão, e ele com aquele objeto ali que é a arma, entendeu? Então, acho que isso foi o que mais me marcou até então. Estou muito reflexivo, graças às reflexões de vocês. Eu fiquei pensando mais sobre isso ainda. Ah, legal, Luan. Isso que você falou sobre nada atinge o berrão, acho interessante, e em paralelo, né, também a questão das falas das mulheres na peça. Acho que um momento de uma fala que me atravessa bastante é logo quando a Nhanha, né, ela diz, bom, quero dinheiro, e aí ele diz, não, e resiste, né? E aí tem um momento em que ela diz, né, assim, então me mata, né? E aí ela diz, já morri, morri um cacetão de vezes, né? Então morri de fome, morri de frio, morri de medo, morri de ver minha cria morrer, e agora chegou a tua vez, então atira, né? Então é isso, né? Assim, o quanto ali o objeto dinheiro, ele ganha essa representação do tipo a minha vida ou o dinheiro, mas é isso que de alguma maneira, não sei se dá para dizer que berra, de que berra, que barra o berrão, né? Mas tem uma negociação ali, né? É, tem uma certa negociação, mas não sei se é uma barra. Eu acho que é mais ali de, bom, então vamos apaziguar a situação para voltar à produção, é claro, né? Porque ele não pode perder, afinal de contas. Mas é isso. É, é, é pesado, né? Assim, esse lugar também das mulheres, né? Na peça. Sempre questionado, enfim. E inclusive, alguém que coloca algum tipo de ordem na coisa é uma mulher. Ô, Começar. Jéssica, Opa, desculpa. pode falar, André. Posso ir? Tá. Hum? Ah, não vou me arriscar nos termos de psicanálise aqui, tá? Porque senão eu vou passar vergonha. Ah, quando eu li também lembrei da figura paterna, de Totem e Tabu, fiz algumas associações assim. Mas agora o Luan falando da arma, eu lembrei de uma coisa que me chamou a atenção na leitura, é lá pro finalzinho da peça, que sim, ele é a ordem porque ele tem a força física, ele tem o meio coercitivo, né? Mas no momento de desespero, quando a Nhanha parte para cima dele, tem uma marcação do texto que diz que o berrão ele está desesperado, algo nesse sentido, que ele fica amedrontado, né? Então, de repente, aqui a gente vê a fragilidade dele, que ele não é então tão onipotente assim, porque apesar de ele estar com a arma, ele não consegue fazer uso
da arma. Ele fica paralisado, ele fica impotente. Só que imediatamente ele recupera a situação, ele vê a brecha por onde ele pode se safar, digamos assim, e daí de novo volta uma marcação assim, que ele já está dominando a situação. O que eu achei curioso é que ele domina a situação através da palavra, através do discurso. Então, como a arma marca ali essa coerção, essa violência que vai para o físico, que vai o quanto é preciso a ideologia, como tem que ter um argumento racional que passa pela fala para sustentar toda essa violência, né? E quando o Luan falou, eu lembrei que isso me passou pela cabeça no momento da minha leitura. Então, se tem essa situação que deixa inerte, que não permite a reação, né? Talvez, ou muito provavelmente, ela não se sustente apenas pela violência, mas é preciso que tenha uma palavra ali que sustente, né? Porque se fosse apenas pela violência, ele estava com a arma, então ele teria resolvido com a arma. Mas ele ficou amedrontado, ele precisou da palavra, do convencimento, subverter o discurso dela para ele ganhar autoridade novamente, né? Então, não sei se vale alguma coisa a contribuição, não consigo falar nos termos da psicanálise, mas como um leitor, assim, um leitor comum, foi o que me chamou a atenção na minha leitura do texto. Nossa, foi bem psicanalítico e vai de encontro bastante com essa problemática que o Lacan vai trabalhar da Bolsa ou da Vida, inclusive é um capítulo, salvo o melhor juízo, é do Seminário 11, mas que traz essa ideia, ou pelo menos parte da ideia do que a Jéssica estava trazendo, de é a arma, né? Mas se ele atira, ele perde o objeto que faz ele lucrar e faz ele gozar. Então, por mais que exista uma pulsão de morte, que alguns autores vão questionar isso, eu não posso destruir por completo o meu objeto. Então fica até mais fácil a gente compreender o porquê que a criança, que é uma aposta de um lucro no futuro e que pode ser desgarrado, essa talvez não faça muita questão. Agora, o operário ali que vai fazer realmente um furo nele. Putz, se ele atravessa essa linha, ele perde o objeto, no sentido de aniquilar o objeto por completo. Mas, não obstante, se ele atravessa parcial o objeto, ele pode gerar uma revolta nos outros, ao nível de que não teria nenhum objeto. Então, muito problemático essa ideia do senhor do escravo, que a Jéssica está falando, é algo. Pedro? A Jéssica soltou o berro ali, né, no final, e eu acho que no final, no ato final ali, teve um berro dessa mãe, né, de alguma forma, que se posiciona ali e que enfrenta o patrão, e aí eu fiquei pensando um pouco nessa questão dos extremos, né, da função do pai e da função da mãe, e esse patrão que pensa na produção enquanto lucro, né? Então tem que produzir por produzir. Já essa mãe que, na verdade, ela quer também produzir, mas ela quer por uma questão de sobrevivência, né? Por uma questão assim, eu tenho a quem cuidar, né? Quem dependa de mim também. E é essa questão dos apelidos, né, que cada personagem recebe, eu achei muito assim emblemático essa questão do nome dela, né, Nhanha, né, e quando a filha chamava por ela, né, era um Nhanha, Nhanha, né, parecendo assim uma súplica, né, ela sempre nesse lugar choroso, né, de muita angústia, clamando pela mãe, e o nome dela também, né, que é Gá, uma sílaba só, né, muito simples assim, mas também relembra um pouco essa questão da fala de uma criança, né, e a gente acho que fica subentendido que ela é uma bebê, mas não se fala muito bem assim, da idade ao certo que ela tem, né? Então eu achei isso muito curioso também. Ela representa a infância, né? Assim, de um modo geral, esse lugar indefeso, né? E o quanto que essa mãe consegue de alguma forma também movimentar todo o grupo, né? Acho que pensando nessa questão, olha, a gente precisa sobreviver, então a gente tem um objetivo aqui, a gente não está trabalhando apenas por trabalhar,
né? Que é completamente o oposto desse patrão que acaba congelando os funcionários de todas as formas possíveis, né? Então, eles não querem trabalhar, eles também não conseguem enfrentar, né? Não conseguem levar a greve ao ato em si, e eles ficam só se queixando também nesse gozo, né? Nessa repetição de vamos, mas não vamos. E isso também me fez refletir muito, acho que uma queixa muito atual, que é sobre a escassez desses trabalhos, né? Assim, do regime CLT, né, que as pessoas já não aguentam mais, reclamam muito, que não tem tempo para a vida, mas tem um outro extremo também que é esse trabalho autônomo, né, que cada um é chefe de si, mas também acabam se perdendo muito e a escassez continua existindo do outro lado, né? Então me parece que é uma situação precária quando vai para esses extremos, né, tanto de um quanto de outro. Legal, Pedro, esses pontos que você tocou. Acho que isso, nessa brincadeira dos nomes, né? Os apelidos que você traz, né? Assim, esse simples, mas que diz também alguma coisa, né? Representa. E essa coisa um tanto polêmica, né? Que você traz agora no final da sua fala, desse trabalho autônomo. Porque, no mais, eles poderiam trabalhar para qualquer um. Mas tem um jogo ali, né? Não é bem para qualquer um que se pode trabalhar. Tipo, tem a lei da rua, né? Uma outra lei, né? Nessa relação de trabalho. E uma coisa que estava pensando, né? A partir da tua fala, quando você fala da H, né? Que a gente não conhece muito bem, né, ali quem é essa criança, qual é a idade, inclusive o que que ela tem, porque é um ataque ali, não dá para entender se o que que é aquilo que acontece, né, com ela, mas acho que tanto ela quanto o Coco, eles são personagens que tocam na questão da saúde mental, né, assim, porque por mais ele, o que o Coco faz, também algumas falas são bem infantilizadas, né? Ali quando ele pega a bonequinha, né? No início a gente fica também às voltas de, tá, ele é um personagem infantilizado. Quando ele abre o saco de lixo, ele fala, não, a boneca é minha. A gente desconfia, bom, será que ele é infantilizado? O que que ele vai fazer com isso? E no desenrolar da peça fica essa tensão. Então ele vai brincar ou ele vai fazer alguma coisa, né? E acho que toca nisso, assim, né? Essa coisa da miséria e saúde mental, né? Que lugar que esses sujeitos estão sendo assistidos? Porque há uma questão, né, presente na peça e que acho que toca nisso da pobreza, né? Também é uma vulnerabilidade em todos os sentidos. Então, acho que traz isso também, né? E é uma peça, por isso eu acho que eu vejo que essa peça ela é complexa porque ela toca em muitos aspectos, né? Ela toca nessa relação da mais-valia, ela toca nos aspectos da saúde mental, do lugar da mulher, né? Então, tem bastante coisa, né, para pensar, né, desses lugares. Acho que o Plínio foi bem inteligente ali, né, no uso de cada apresentação de personagem. Inclusive, gente, eu não acabei não comentando, é uma passagem que eu acho engraçada, né, do Roda Viva, quando ele fala dessa peça Homens de Papel. Sempre teve esse lance da censura, né, nos escritos deles nas peças. E aí no Roda Viva tem uma pessoa pergunta algo para ele em relação a esse lugar da censura e as participações televisivas. E aí ele conta que uma pessoa da TV Cultura bate na porta dele e fala: eu queria adaptar a peça Homens de Papel para se tornar uma novela. Eu posso? E aí o Plínio responde bem ironicamente pro cara e diz assim: Oh, você sabia que o Plínio Marcos ainda tá vivo? Do tipo assim, eu posso adaptar minha própria peça, né? E aí, enfim, ele acaba deixando essa pessoa adaptar e não segue em frente, porque não é uma peça nada interessante para se tornar uma novela naquela época. Então, só uma curiosidade, não sei se, né, vocês sabiam, mas é bem interessante a entrevista dele no Roda Viva. Dá para conhecer, assim, o jeito de Plínio. E é isso. Mais alguém, gente, quer trazer mais alguma reflexão, contribuição? Se não for passado o horário, eu queria
Você acha que passa, ô, Jéssica? Lembrar de um movimento do berrão nesse final que vocês estavam falando, que é um passinho atrás que ele dá, né? Porque ele chega falando assim: ah, morreu, morreu, já era, dane-se, enterra, blá blá blá. Só que quando ela desafia, a Nhanhá desafia o poder e todo mundo vai pra cima, tá todo mundo inflamado ali e vai acontecer a reviravolta, né? Ahn, ele se mostra um humano. Ele fala: não, é verdade, isso mexeu comigo também. Ele fala: sou um ser humano, né? Isso também me pegou. E eu lembrei de uma situação real que eu vivi quando eu era tio de escola. A gente tinha um diretor que era essas pessoinhas bem pequenas que se esconde atrás de uma mesa muito grande, sabe? E não pude deixar de lembrar dele, porque ele gritava com os outros, ele berrava, né? Um diretor de escola, né, gente? E aí, quando alguém. O pessoal também se inflamava, assim, reclamavam dele durante meses, né? Aí, quando chegava no ato daquela reunião que a gente falou: não, agora vai ser a desforra, a gente vai falar tudo e foda-se. Aí ele chorava. Sempre, ele sempre chorava. Eu trabalhei 6 anos nessa escola, né? E sempre que a gente se juntava para fazer o enfrentamento dele, ele dava esse passo para trás e aquela pessoa muito raivosa se tornava alguém humano. E aí esse passinho para trás, todo mundo ficava, ah, poxa, tipo, parece que tem uma esperança também assim de tipo, ele vai nos recompensar, ele vai nos ver, né? Ele ele é um humano também, né? Então, não sei, eu fiquei muito pensando nisso, queria compartilhar. Legal, parece a coisa do senhor escravo mesmo. No final das contas, é isso, né? É o desejo do reconhecimento. Né? E ele contém isso que você está contando, né, desse diretor, que parece muito o que o Berrão faz no início, quando ele salva H, né? Ali joga água e todo mundo comemora. Tipo, ele faz o que tem que fazer. No final, esse passo para trás, é isso, faz o que tem que fazer, né? Tanto que o que o André até colocou, né, assim, é a palavra, né? Ali, é tudo isso, né, que não é bem o atirar, né? Não é botar tudo a perder também, mas parece que contém a situação, né? Para justamente se manter ali no ganho, no gozo, né? Dele, né? Que é essa posição que fecha, né? Isso que o Felipe falou, eu achei interessante porque me fez pensar um pouquinho sobre essa questão, talvez, da grande diferença de um patrão para um líder, né? Porque eu acho que essa mãe, né, essa personagem, querendo ou não, ela acaba liderando, né? Todo mundo ali enfrenta ela, mas no final acata a decisão, né? Então, ela não vai fazer parte da greve, então vamos todo mundo trabalhar, porque ela está indo trabalhar também, né? E aí no final ela enfrenta esse patrão novamente, né? Então, para mim, ela tá ali sem intenção de liderar de alguma forma, eu acho que ela acaba liderando, né? Enquanto ele nessa posição autoritária, né, que os patrões eu acho que normalmente se escondem, né, atrás de um discurso de, olha, eu sou o detentor de todo o saber, ou sou eu que mando, mas que no final assim, não tá mandando ou também não tá ganhando tanto com isso, né? Porque a todo momento qualquer discurso ameaça esse lugar de autoridade, né? E aí é quando esse patrão se sente ameaçado que ele dá para trás. E aí ele fala, opa, deixa eu baixar minha guarda aqui, eu também sou humano igual vocês, espera lá, sem tantos ataques assim, mas usa de todas as ferramentas dos próprios funcionários ali para produzir, né? Para lucrar e para ganhar. Sim, é isso, né? Assim, ele vai contendo, né, com essa cena, né? É um jogo bem perverso ali, né? É todo uma encenação. O Lua colocou o documentário, né, da Istamira, que ele diz, né, casa com a peça no assunto dos cuidados de saúde mental. Verdade, esse documentário é muito bom. E acho que é isso, né? A Istamira, ela vem de um lixão, se não me engano, né? Faz algum tempo que eu assisti. É isso bem semelhante, inclusive, com Homens de Papel. Legal, ótima dica. Obrigada. E aí, gente, mais alguma contribuição?
Então, é isso, pessoal. Bom, agradeço a troca. Acho que foi muito rico, né? A peça fez a gente pensar bastante, né, sobre essas relações, as posições aí desses sujeitos. E, bom, para quem ainda não participa do espaço, né, estão super convidados a participarem dos nossos eventos. André, Luan, Érica. É, as divulgações, né, dos próximos encontros de literatura e psicanálise a gente sempre coloca no Instagram. Então, em breve teremos mais um encontro. Vou separar algumas propostas, né, de textos para a gente, né, de voltar e escolher qual será o próximo que nós iremos nos reunir para discutir. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigado, um beijo para Boa vocês. noite. Até mais. Obrigado, boa É, noite. boa noite.